Neste quinto e último debate do nosso seminário, nós vamos discutir as vantagens e desvantagens do modelo sem controlador, analisando não apenas o melhor modelo, mas também identificando os desafios de cada um e as melhores maneiras de superá-los, para que no final todos os objetivos sejam alcançados. Gostaria então de convidar ao palco, primeiramente, o moderador, vice-presidente da MEC, diretor de investimentos da Fundação CESP, senhor Jorge Cimino. Convido também os debatedores, primeiramente CEO da PDG, senhor Carlos Augusto Piani. Por favor, pode subir ao palco. Sócio-diretor da Fama Investimentos, senhor Fábio Alperovitch. O vice-presidente executivo e membro do Comitê Executivo do Itaú BBA, senhor Jean-Marc Etlan. E o Head Director of Brazilian Equities da Aberdeen Asset Management, senhor Nick Robinson. Deixando a palavra, então, com o senhor Jorge Cimino. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Como nós estamos começando aqui um pouquinho atrasado, vamos direto ao ponto. Só fazer uma observação, as perguntas foram combinadas, mas as respostas não, tá certo? Então, a primeira rodada de perguntas para abrir o debate. Primeira pergunta eu vou dirigir ao Fábio, da Fama. É o seguinte, na experiência, né, da Fama, né, que eventos marcaram de forma significativa, seja do ponto de vista positivo ou negativo, né, o relacionamento com as empresas que tinham controlador e, por outro lado, aquelas que não tinham, dado a longa experiência aí do Fábio nesse tipo de investimento. E, por outro lado, se a Fama, de novo, com a experiência que acumulou, ela desenvolveu algum tipo de checklist, digamos assim, quando ela começa a se aproximar, começa a analisar, estudar uma empresa que não tem controlador. Um exemplo, só para fazer a ligação com o debate anterior, deixa eu ver qual foi o histórico das eleições do Conselho de Administração, só para ver se já houve conflito, não houve. O Fábio. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui, dividir um pouco da experiência, um assunto tão importante. Jorge, em relação à sua questão, acho que eu vou começar pela segunda. A Fama tem uma postura ativista, mas quando a gente fala ativismo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a palavra, porque o ativismo nos Estados Unidos é um pouco mais conhecido como o acionista brigão, que chega lá para mudar tudo, mandar o CEO embora, tomar o controle e etc. Nosso ativismo aqui é um ativismo mais colaboracionista, por duas razões. A primeira é porque a estrutura da grande maioria das empresas brasileiras é uma estrutura de controle definido. Então, por si só, já causa uma estranheza alguém minoritário que vá entrar no conselho para querer mudar tudo quando tem um controlador definido. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu não tenho a menor vocação para administrar uma empresa, não entendo nada de marketing, nada de logística, nada de compras e assim sucessivamente. Eu só sou um administrador de fundos. Eu posso, talvez, entender um pouco da estratégia da companhia, do setor, entender para que lado a companhia está indo, mas longe de ser um administrador de empresas. Entrando um pouco no seu ponto, quando a gente está pensando em ser um investidor um pouco mais ativista, a gente tem necessariamente pensar no longo prazo. Não adianta querer entrar num board de uma empresa e exigir mudanças que se reflitam em 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. As coisas acontecem mais a longo prazo. E por pensar a longo prazo, empresas que não têm controle definido, de um lado, são mais fáceis das mudanças serem concretizadas, uma vez que, enfim, você não tem que convencer ninguém a nada, né? Basta ter a maioria das pessoas alinhadas com o seu pensamento.
Por outro lado, ao investir em empresas sem controle definido, você não sabe com quem você vai estar lidando lá na frente, né? Quer dizer, a hora que você tem um controlador, você pode gostar ou não gostar da linha de pensamento dele, da filosofia e etc., mas você sabe exatamente com quem você está lidando a longo prazo. Quando a companhia não tem controle definido, você pode estar lidando hoje com um fundo de investimento, amanhã com um fundo de private equity, depois de amanhã com um estratégico, e cada um com a sua cabeça, um olhando para o longo prazo, outro olhando para o curto prazo, um querendo maximizar o EBITDA de curto prazo, outro querendo, enfim, vai mudando a política. Então, a gente acaba tendo uma preferência por companhias de controlador definido em detrimento de não definido. Em relação ao checklist, dado que a gente está... Claro que existem exceções, mas olhando mais empresas com controle definido, acho que a primeira coisa do nosso checklist é ética, né? Independente do setor, da companhia, da capacidade de gestão, etc., para a gente, ética é um ponto crítico. E não existe pessoa meia ética, ou ela é ética ou não é ética. Então, todos o passado do controlador, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, merece uma diligência tão grande ou maior do que a própria empresa como companhia. Dividindo com vocês um pouco de exemplos que, enfim, que possam enriquecer um pouco esse debate, acho que a gente já teve várias frustrações, né, em incursões dentro de empresas e vários êxitos. E, às vezes, com um percentual muito baixo do capital, é possível obter mudanças substanciais em algumas companhias. Basta que o controlador, ou o grupo controlador, tenha um alinhamento de interesses e que você mostre para ele que você está alinhado para o longo prazo e que, de repente, você possa mostrar para ele um outro ângulo que ele não via antes, né? Quer dizer, às vezes ele está tão focado na operação e não consegue enxergar algumas outras vantagens que você possa trazer para a companhia. Então, o que a gente costuma dizer é que a gente vai para o Conselho de Administração por 3 razões distintas. Não é para administrar a companhia, isso não é nosso papel. Nosso papel dentro de um conselho, ele começa por governança corporativa, né? Então, principalmente nas empresas médias e pequenas, que não sabem se comunicar com o mercado, porque não têm essa vocação, nunca foram exigidos, etc. Então, a gente ajuda na transparência, na montagem do Departamento de Relações com Investidores, em apresentações, em como se comunicar, como, enfim, alinhar interesses, direitos de tag-along, migração para novo mercado, estruturas de governança, comitês e etc. Então, acho que esse é o nosso primeiro papel dentro dos conselhos. O segundo tem a ver com um pouco do nosso lado financeiro, tá? Se a gente não pode ajudar no operacional da companhia, talvez a gente possa ajudar na parte financeira. Quer dizer, estrutura de capital, valuations para fusões e aquisições, esse tipo de coisa, acho que está um pouco dentro do nosso expertise. E, por último, é dividir com a companhia o que a gente faz de pesquisa em relação ao setor, em relação à empresa, concorrente, no Brasil e no exterior. Então, acho que dessa forma, a gente consegue muito respeito das empresas e acaba conseguindo as mudanças que a gente gostaria de implementar. Porém, às vezes, a gente sempre tem algumas frustrações, né? E apesar da pesquisa grande que é feita, às vezes a gente se depara com empresários que estão desalinhados ou que, enfim, não tratam os minoritários da maneira que a gente acha que deveriam ser tratados, e aí a história é curta, né? A gente não tenta, a gente acha que o jogo é um jogo desigual, o controlador sempre, enfim, vai ter o controle e não adianta a gente querer brigar se existe uma questão de DNA distinto. Opinião distinta a gente pode conviver, DNA não. Então, existem casos em que a gente simplesmente jogou a toalha e falou, não, esse caso não vai para frente e a gente desiste e parte para a próxima. Agora, passando para o Nick, só para tentar determinar aqui um ponto no primeiro round, então, temos aqui alguém que é mais favorável à situação em que existe um controlador, certo? De forma geral. Tá. Pergunta para o Nick agora, se existe na Aberdeen uma preferência, né, na hora de estudar por uma empresa com controlador ou sem controlador, se existe uma diferença na abordagem, né? De novo, para fazer uma ligação com o debate anterior, se vocês procuram a existência de alguém que é capaz de perder o sono se algo dá errado, né?
que é a abordagem da Aberdeen? Sure, and apologies for speaking English. I wouldn't want to afflict my gringo Portuguese on you all. Yeah, I mean, essentially at Aberdeen, we don't have a particular preference for investing in companies with or without a controller. Our view is that a well-governed company without a controller is going to be as good as a well-governed company with a controller. And I suppose the basis for that is a company that's well-governed is free to make the best possible capital allocation decisions to generate a return for all shareholders. So that's our view. And in terms of Aberdeen, I think we own about 200 different companies, or close to 200 different companies in 50 different emerging and frontier markets. And the fact is that most of the companies we own will have some kind of controller, although that's really more a case of the opportunity set that's available to us rather than a real preference for owning companies with controllers. You know, when we look at investing in companies either with controllers or without controllers, you know, this is a thing that's very fundamental to our investment process, and we see it very much as two particular distinct challenges for investing in those types of companies. Essentially, for companies that have controllers, the risk is essentially as a minority shareholder, you get taken advantage of by the controller. So, you know, that might be a related party transaction. And if I think about some of the stocks we own at the moment, I can think of two notable examples where we're seeing related party transactions that are disadvantageous to minorities. You know, one example would be Enesis in Chile, where the parent is at the moment attempting to force Enesis to take on a package of assets at a fairly high valuation. And then also we own a mobile telephones company called MTS in Russia, where the parent is at the moment trying to get MTS to buy a bank off the parent. And you might question I suppose, the strategic rationale for that, as well as the fact that the bank is being bought for about 1x book off the parent, which, you know, may sound cheap, but in a Russian context where small cap banks are trading about 0.5x book, yeah, that's quite expensive. So you may have these RPTs that are forced down. You may have the family that controls the company using the company as a source to fund its lavish lifestyle. We see that all over the world. You may get governments that control companies that use the company as a source of or a tool of fiscal policy. So essentially, you know, that's a risk, and you know, the challenge as a minority shareholder is how do you protect yourself from that risk? And really, you know, for us, it boils down to one simple thing, and certainly in the absence of good legal frameworks in a lot of the countries we invest, you know, that single thing is know the controller and know how they've behaved towards minorities in the past. And it's a fairly clear sign that if a controller has behaved unfairly towards minorities in the past, then they're likely to do that again in the future. So in an ideal situation, we won't invest in a company that has a poor quality controller. So that's control companies. You know, one strategy we do use for investing with companies with controllers, and particularly in frontier markets where things are a little bit more risky, is we excuse me. Remove the phone. So we often invest in locally listed subsidiaries of multinational companies. So for example, if you look at Unilever, it has locally listed subsidiaries in places like Nigeria, Ghana, Indonesia, Pakistan, India. And we invest in a lot of those subsidiaries, and we find that those tend to be quite good investments in that you have the benefit of better corporate governance at the subsidiary. And then also you have the stabilizing influence of quite a strong parent. And last year, Aberdeen commissioned a piece of research from Yale University that looked into the performance of locally listed subsidiaries of multinationals. And the outcome was that these locally listed subsidiaries tend to outperform their parent companies and also the local market over time, pretty much regardless of where in the world those companies are listed. Moving on to the case of companies that don't have a controller, one of the key risks there is essentially, how do you protect yourselves as shareholders from management and from the board? In that, if you look at
companies without a controller across the world, particularly in developed markets, you've seen pay scandals, for example, and that's really very much a feature of developed markets where you have got so many companies without controller. So the challenge in that case is really to make sure that management are reportable to all shareholders. And how do you do that? Well, ideally, you need a strong legal framework within the country you're investing. You need strong corporate governance within the company, so independent directors, separated chairman and CEO role in some cases, audit committee, those kind of things. It certainly helps to have a strong press that holds companies to account, and likewise strong minority investor institutions. And then finally, it's useful to have very engaged shareholder base, and certainly there is some debate here in that you've seen with, I suppose, more short-term oriented shareholders, very much a risk that you get more short-term decisions taken, pressurized by these short-term shareholders. Things like balance sheet efficiency, which is very much a thing for short-term shareholders and not long-term shareholders that want the company to be in a good state throughout the cycle. And I suppose an optimist would say perhaps Brazil is ready for more companies without controllers, but I suspect at Aberdeen, I think we're in the camp where we're actually probably still need more work to be done on legal frameworks and listing regulations before we get there. And then in terms of valuation, we don't really, at Aberdeen, we don't really differentiate valuation for companies with or without controllers. We think a well-governed company that is able to make good capital allocation decisions that benefit all shareholders should be worth the same regardless of whether there's a controller or not. Certainly if there's a poor quality controller at the helm, then we'd rather not invest in that company rather than worry about what valuation to pay for it. Ok. Agora uma pergunta para o Jean. Aproveitando a experiência de estruturação, originação, a pergunta aqui é se o Jean percebe, assim de uma forma, digamos, eloquente, que quando o investidor está estudando, analisando uma operação, seja ela a emissão de ações, seja ela a emissão de dívida, uma abordagem diferente quando ele percebe se a empresa tem um controlador ou não tem um controlador e se mesmo do ponto de vista aí do Itaú BBA, enquanto originador, ele nos argumentos de venda da operação, ele enfatiza esse aspecto ou não. Boa tarde a todos. Obrigado, Sérgio. Primeiro, eu fiquei muito feliz com a resposta do Fábio, né? Porque, quer dizer, quando você vê assim o tema principal desse dia de hoje, que é corporação, né? Parece que, quer dizer, você tinha que vir aqui para dizer que corporação é uma coisa boa, né? Mas no fundo eu acho que o debate não é corporação ou não corporação. Eu acho que essa pergunta não é a pergunta adequada. A pergunta adequada no final do dia, e eu acho que investidores, a maneira que eu vejo, pelo menos, a interação que a gente tem com investidores, cada vez mais olham dessa maneira, é alinhamento. Quer dizer, você pode ter alinhamento com ou sem corporação. Para mim, a questão essencial é você ter conforto que existe um alinhamento entre o que a empresa está querendo fazer, a maneira como ela se comporta, as suas atitudes em relação ao mercado, as suas atitudes em relação aos seus diversos públicos, e você, como investidor, você como intermediário financeiro. Para mim, essa é a questão-chave. Aí fica uma pergunta para vocês, que é o seguinte: se você tivesse uma escolha entre duas empresas, empresa A e empresa B, empresa A, uma corporação sem controle definido, né? Eu entendo por controle definido que tem alguém que tem uma participação relevante, não é 51%, é 20%, 25%, 30% a participação relevante. Empresa A não tem controle definido e tem uma governança adequada, enfim, tem todos os elementos aqui que foi colocado pelo Nick, pelo próprio Fábio. Empresa B, que tem um controle definido, 20%, 25%, 30%, e tem as mesmas características. Eu acho que no final do dia a empresa B talvez seja melhor que a empresa A, porque uma coisa tem além do que a empresa A teria. Tem alguém que está ali, que tem uma parte relevante do seu patrimônio, que está em ações da empresa que você vai estar comprando. Então isso me traz um conforto adicional que eu acho que é relevante nessa discussão. Então, no fundo, a grande pergunta para mim é alinhamento. Então, eu acho que uma empresa que tem um controle definido, por exemplo, mas cujo acionista se comporta todo dia nas ações que ele toma, olhando, escuta, se eu fizer A, B ou C, como é que isso vai impactar
o sujeito que tem uma ação dessa empresa, isso eu gosto, né? Porque no fundo ele está olhando os acionistas como um todo e não diferenciando a parte que ele tem versus a parte que ele não tem, tá certo? Primeiro ponto. Segundo, eu acho que no Brasil nós ainda, quer dizer, é um pouco, eu faço o paralelo que eu faço, ele é similar ao que nós vivemos na época da inflação, né? Demora muito tempo, né, para você se recuperar de traumas que você viveu. Você olha, a gente já está hoje no Brasil sem inflação ou com um regime de inflação controlada desde 94, basicamente. Já fazem 20 e poucos anos. E ainda temos o CDI, ainda temos várias coisas que nos lembram a época da inflação. Existe, quer dizer, sempre essa preocupação da inflação. Nós mesmos, como brasileiros, temos dificuldade ainda a emprestar dinheiro para o nosso próprio governo a prazo e em pré. Isso, quer dizer, no fundo, é uma sinalização que nós temos ainda essa questão de inflação. E eu acho que no mercado de capitais, e tentando fazer o link com esse debate de corporação, não corporação, nós vivemos um pouco do mesmo trauma, né? Houveram, num passado também não muito recente, se bem que já faz 15, 20, 30 anos, abusos, né, em relação a minoritários, né, por razões que não vêm ao caso aqui. E eu vejo que existe ainda resquícios enormes disso, preocupações enormes dessa questão, e se criou, com razão, eu acho que é extremamente válido, arcabouços para que pudesse facilitar, né, a aderência das empresas, dos controladores em geral, a uma certa prática de boa governança. O que eu espero é que, e não nos confundamos, não é porque você tem um arcabouço que, por definição, o sujeito adquiriu um novo mercado, o sujeito é uma corporação, por definição, existe, então, prática de boa governança, existe alinhamento entre o que eu vou fazer, eu como investidor, as atitudes que a gestão dessa empresa, que é uma corporação, ou o gestor que tem o controle direto, atua no dia a dia. Não é uma garantia, né? Quer dizer, eu acho que isso a gente tem que construir na prática, nas nossas atitudes, tanto empresas no seu dia a dia, investidores no seu dia a dia, os agentes de mercado no dia a dia. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe totalmente factível, a gente vê isso em todas as empresas que são listadas, ações tipo classe A, ações classe B, ações com 10 vezes direito de voto. Alguém reclama de governança? Alguém reclama de questões de abuso de minoritário? Não. Eu acho que ali já se desenvolveu ao longo do tempo uma tradição de respeito ao minoritário, né? Eu acho que é isso que nós precisamos construir o Brasil. No Brasil estamos construindo, eu acho, e vamos continuar a construir nos próximos anos. Se isso se faz via corporação, ou se isso se faz via empresa de controle direto, para mim é quase que secundário o debate. Eu acho que qualquer que seja a forma que a empresa atua, nós precisamos ter de maneira recorrente aderência a isso, ter consciência que não é, como eu falo, para inglês ver. Eu sou do novo mercado, então eu sou um bom sujeito. Não, isso apenas é um sinal, mas é nas atitudes que o empresário, o gestor vai tomar no dia a dia. É a preocupação, para mim, no final do dia, qual é a preocupação? Se eu tomar essa decisão, como é que isso impacta o sujeito que tem uma ação da minha empresa? Essa, no fundo, é a pergunta que vale. Ok. Depois nós vamos voltar aqui, porque acho que estão deixando questões, mas só para fazer a primeira rodada, depois a gente tenta juntar todos os aspectos. Agora, fazer a pergunta aqui para o Carlos, né? A PDG é uma empresa que já teve nas duas situações abordadas neste painel, né? Agora que você está lá no papel de CEO, quando você olha para trás, o que você vê de positivo, de negativo, em como a empresa lidou com esta situação no que tange o relacionamento com os investidores? Boa tarde a todos. Teve muita ressonância para a minha posição do Jean, e eu acho que o que mudou na PDG antes e depois desse momento foram questões relacionadas a alinhamento e balanço entre interesses de curto e longo prazo, né? Então, quando você tem um controlador definido, acho que fica mais fácil você tomar uma decisão que tem uma questão intertemporal não tão clara, né? Você fica menos dependente da questão de curto prazo. Então, acho que num primeiro momento da própria PDG, houve um controle definido, existia um controlador, existia um alinhamento muito forte com o management da companhia, os ex-controladores das empresas que foram adquiridas, onde havia um alinhamento que é crucial com a performance da companhia para que esses executivos efetivamente eles performassem ao longo do tempo, junto com os executivos que estavam tocando a parte mais institucional, né? O que aconteceu ao longo do tempo foi praticamente que houve um desbalanceamento entre um controlador definido
o management e uma sobrecarga em relação ao mercado, onde, de fato, na minha opinião, eu não estava lá na história toda, mas, na minha opinião, teve um peso relativamente ao primeiro momento, exacerbado mais para o mercado, dada a pujança da companhia, a relevância dela no mercado de capitais em relação a decisões mais de curto prazo. Então, decisões mais difíceis, que tem uma questão intertemporal de ajuste que algumas outras companhias fizeram, acabaram, acho que, demorando um pouco mais na empresa. A solução para isso, de fato, acabou acontecendo recentemente numa operação, que eu acho que houve um reequilíbrio da questão societária, onde não existe um acionista controlador, mas existe um acionista relevante, onde ele tem uma restrição de venda, onde ele está olhando o longo prazo da companhia, e onde vai se rediscutir a questão de alinhamento. Eu acho que no último painel, eu acho que o Guilherme colocou que, efetivamente, tem uma visão bastante formada em relação a que remuneração ele não é uma proxy de alinhamento, mas eu acho que o inverso, se ele não existir, é pior ainda, né? Então, assim, na minha experiência, a gente investiu em vários negócios não necessariamente listados, mas, assim, se não houver um alinhamento forte com quem toca a companhia, que efetivamente quem entende do business, por mais que o conselho tenha uma importância grande de realizar o checks and balances em relação a todo o sistema de governança, aí eu acho que fica muito mais difícil de todos atingirem os seus objetivos. Então, de forma resumida, eu acredito que houve, no início, um balanço mais relevante do ponto de vista de acionista relevante, onde foram tomadas decisões mais difíceis, na época de crise, de levantar dinheiro, onde todos achavam que esse capital era caro, e depois se mostrou uma decisão acertada. E eu acho que, nesse segundo momento, dado a ausência ou esse desequilíbrio relativo em relação ao primeiro momento, se demorou mais do que outras companhias que tinham um controle mais claro, somado a algumas medidas duras que a companhia tomou ao longo desse ano. Então, de fato, eu acho que, se há ausência de um acionista controlador, você tem que gerar alinhamento de alguma forma, senão é muito difícil. Não importa você ter o checks and balances da governança, que eu acho que é muito mais difícil. Então, não precisa ter mais de 51%, mas eu acho que precisa ter algum alinhamento com o management e com o controlador. Jorge, até se me permitir, eu queria até pegar um gancho no que o Carlos colocou. Eu acho que, na minha colocação, faltou um ponto que acho que ele tocou muito bem. Nessa questão de corporação, não corporação, falamos de alinhamento, acho que existe um consenso bastante grande aqui em relação a isso. Eu acho que a segunda dimensão que a gente foi tocada ali, mas que é realmente relevante, é a dimensão temporal, né? Porque, no fundo, quer dizer, a pergunta que fica é a seguinte: quando você tem um grupo de controle, ou então um controle definido, né, a agenda desse grupo ela é mais longo prazo do que onde você não tem controle definido e o sujeito está olhando ali trimestre a trimestre a performance da ação. Então, como é que é o equilíbrio das decisões que você toma, que pode impactar talvez negativamente a ação no curto prazo versus você criar valor talvez no mais médio e longo prazo? Como é que é essa gestão, né, dessas dicotomias que acontecem na prática, né? E talvez a pergunta que fica é: quando existe um controle definido, existe mais estômago ou menos estômago para eventualmente suportar, eu diria, depressões de preços momentâneas em função de certas ações? Ou quando não há controle definido, por definição, quer dizer que o comportamento já é mais curto-prazista versus longo-prazista? Eu não estou afirmando aqui, eu estou apenas perguntando. Eu queria pegar esse gancho, que acho que o Jean colocou, e juntar com o que já foi observado, é o seguinte, e sem, digamos assim, entre aspas, jogar totalmente fora o dilema do painel, mas tudo bem, vamos buscar, o tema então seria buscar o alinhamento, mas nas duas situações, em termos de busca do alinhamento, o que vem na frente, tá certo? Quer dizer, num checklist, eu estou numa situação de uma empresa que tem controlador, então eu tenho que buscar alinhamento, o tema é alinhamento. Então, se eu tenho o controlador, eu vou me preocupar primordialmente com o quê? O item 1, 2, 3. E se eu estou numa situação sem controlador, tudo bem, a preocupação aqui é alinhamento. Quais são os itens que vêm na frente? XYZ, ABC, como é que se conduz essa questão? Aí eu devolvo para o Fábio para começar a segunda rodada. E eu faria um complemento da sua observação da primeira questão, que você falou assim, olha, quando a coisa começa a dar errado, não demora muito para fazer a dissociação, digamos assim, né? E quais são esses sintomas de começar a dar errado? Quer dizer, quando é que
claramente não está indo no caminho que eu tracejei aqui, um percurso esperado. Olha, primeira falta, cartão amarelo, já a segunda falta, cartão vermelho, vamos nos separar, porque isso aqui não vai dar certo. É só uma questão de ordem, o tratamento isonômico, se a gente pudesse ter água, tá certo? E microfone. Acho que não vai precisar contratar também advogado para isso, tá certo? Mas, enfim. Obrigado. Bom, começando com a questão do checklist, eu vou partir da premissa que a empresa e o setor já foram, já passaram assim, por uma triagem, né? Porque a gente não vai pensar em investir em alguma empresa, algum setor que a gente não goste. Então, se existe uma determinada empresa, um determinado setor, onde existe um interesse de investimento, se a gente pudesse colocar 3 pontos no checklist em relação ao controlador, acho que o terceiro, mais importante, é a capacidade de gestão, né? E aí dá para ver várias atitudes no longo prazo, decisões tomadas em diferentes momentos. E os 2 primeiros, ética e ética. Eu acho que isso, para a gente, é absolutamente fundamental. Não existe a menor chance da gente colocar capital numa companhia onde exista qualquer suspeita de ética, e aí do mais variado, mais amplo conceito, desde o tratamento com minoritário, tratamento com funcionários, com governo, com competidores, na pessoa física, enfim. Então, acho que isso para a gente é absolutamente fundamental, e no momento que essa confiança é quebrada, para a gente acabou a tese de investimento, por melhor momento que esteja a companhia, mais barata que esteja, isso para a gente é game over. A sua segunda pergunta é quais são os sinais que a gente pode ver para poder mudar de ideia em relação ao tempo, em relação ao investimento. Eu acho que gostaria de responder essa questão com 2 exemplos. Tá? Então, uma companhia que a gente investe, a gente tem 20 e tantos % do capital, é uma empresa espetacular do ponto de vista de gestão, rentabilidade, não tenho absolutamente nada para falar em relação a ela, é uma empresa do sul do Brasil, mas os controladores da empresa, enfim, abriram capital nos anos 70, já está na 3ª geração, a empresa não tem postura de capital aberto e tem muita dificuldade de entender muitos conceitos que a gente, talvez todos aqui nessa sala, gostariam de ver na companhia, entre dissociação de patrimônio de pessoa física com jurídica, importância da autonomia do conselho de administração, comitês e etc. e tal. Mas não existe maldade da companhia, existe um processo de amadurecimento que a gente entende que, a pouco, né, a gente vai caminhando e vai conquistando espaço. À medida que a gente vê que esse espaço é conquistável, né, e que isso é uma questão de tempo e não de DNA, a gente não se incomoda em esperar, né? E essa empresa está no nosso portfólio já há 7 anos. Eu acho que o que a gente conseguiu de avanço nesses 7 anos foi muito, mas, porém, tem um caminho muito maior pela frente. Eu acho que isso se conquista com o tempo. Então, essa espera não incomoda, porque a gente sabe que a gente está indo no caminho certo, apesar de devagar. Se tem outras empresas, por exemplo, que a gente conquistou posições no conselho, tendo 15% do capital, mas as assembleias eram com segurança na porta, armados, com proibição expressa para levar documento para casa. É um tipo de postura que independe da capacidade de gestão da pessoa, da companhia, do controlador. Então, esse caso, para mim, ele terminou antes de começar. Quer dizer, a gente conquistou a cadeira no conselho e não assumiu por conta da postura do controlador, que está completamente desalinhada, independente se tem capacidade técnica ou não. Então, esse para a gente foi um sinal muito claro, que era o momento de desinvestir, e no momento que para a gente a tese de investimento acabou, para a gente vende a qualquer preço, para a gente não interessa, porque o primeiro prejuízo é o que dói menos. Nesse caso específico, a gente até teve um bom resultado, mas por pura sorte, investimos num momento muito bom. O fato é que o nosso desinvestimento já tem, acho que quase 2 anos,
todas as empresas do setor, acho que multiplicaram por 3 e ele caiu 20%. Tá? Então, é isso. Aproveitando aqui, ó, de novo o Nick. O Nick fala português, eu vou insistir com ele falar português, tá certo? Ele fala muito melhor do que eu falo inglês, tá certo? Se eu tentasse aqui, você rapidamente compreenderia a posição. Mas, enfim, de novo, você falou, olha, quando a gente está encarando uma empresa que tem controlador, eu tenho que tentar ver como é que defendo os interesses do veterinário contra o controlador. E quando eu estou sem controlador, tenho que tomar cuidado como é que o management atua, o board atua e assim vai. Pegando o gancho aqui do Jean e pegando a experiência de vocês investirem em vários países, o que mais é mais fácil se alinhar com quem? É mais fácil construir um alinhamento com o controlador ou sem o controlador? I suppose, I mean, that's an interesting question. I suppose, companies with controllers, sometimes the controllers can tend to be a little bit separate from the company itself, but it can be quite difficult to actually meet the controller and align with the controller and build a relationship with the controller. One thing we've been doing across emerging markets for a number of years is trying to go to the AGMs of companies, of the EGMs, and actually participate in those and actually get to know the controller, get to know the various people who are on the board of directors, and try and build a relationship then in that manner, so that when when something does arise, then you're more likely to be able to open a dialogue with the company. And then in terms of companies without a controller, you do tend to find that those kind of companies are a little bit more willing to meet with investors. On the whole, and I don't think this particularly applies to Brazil, but on the whole across emerging markets, we find diffuse ownership companies are a bit more active in terms of their investor relations efforts. And so, it's easier to get in front of senior management and the people who are actually driving the business. But at times, you still have to align yourself with other shareholders if you actually want to make change to happen within companies. And then earlier, you were talking about, what are the early signs for when something's going wrong. And I suppose quite a good warning signal that we've seen and that's happened before with companies that we've owned is a pretty clear signal that something's wrong is when you get a lot of volatility in terms of who the board members are and who the management team is. We saw a company in Chile, some of you may be familiar with it, called La Pola, which ended up having an accounting fraud. But prior to this fraud, we saw a huge amount of volatility on the board of directors. The management team was regularly changed. It was a situation essentially where the company was very much rudderless and didn't have a controller. So there's no one essentially keeping an eye on the company. And the employees, the senior management of the company were more or less left to their own devices without those kind of checks and balances in place. So that's one example. And then certainly when you have a controller, one thing you do find is when things start going wrong, then it tends to happen much more quickly. The case of Infosys in India, for instance, Satyam in India, another software company, which announced a fraud, and that all fell apart very suddenly. Voltando aqui para o Carlos, se você pudesse nos dizer um pouquinho o que a PDG está pensando nos próximos passos em termos de alinhamento e pegando o gancho aqui da questão atemporal, no momento em que agora você tem um controlador que não pensa só no trimestral, tá certo? Mas pensa na propagação da empresa no tempo. Acho que, de uma forma geral, o alinhamento societário foi feito de uma forma, acho que clara, há um pouco menos de 60 dias atrás, e o que eu planejo é propor isso de uma forma mais extensiva para a companhia. Se você não tem, numa empresa do tamanho da PDG, que é uma das maiores empresas de capital difuso no Brasil, uma participação, o sentimento de dono disperso de uma forma bastante exaustiva, eu acho isso ruim. Então, acho que ao longo do tempo, a minha proposta vai ser isso. Aumentar o alinhamento com as pessoas que fazem a execução da companhia. E, lógico,
com isso, gerar também os instrumentos para que você cheque isso também, né? Porque eu acho que a preocupação que foi dita antes, que a remuneração, ou bônus, ou ação, ele não é um instrumento, é porque nenhuma metodologia ela é perfeita. Você tem que checar se está tendo abuso, né? Então, acho que a gente vai tentar ser mais inclusivo e melhorar os controles para ver se tudo está sendo feito de uma forma correta. Eu não sei se em função do adiantado da hora, porque ainda temos uma outra apresentação, a gente já poderia abrir para perguntas. Tem que chegar o microfone ali na ponta. Meu nome é Ricardo, eu trabalho na Comissão de Valores Mobiliários e as impressões que eu vou comentar são minhas pessoais e a curiosidade também é minha. O Jorge procurou insistir na questão da companhia com controle definido, sem controle definido, quais seriam os critérios em um caso e no outro caso avaliados pelos investidores para o investimento. O Jean deu ênfase aí na questão do alinhamento e ainda assim o Jorge enfatizou a questão, ok, mas no caso do controle definido e sem controle definido, o Nick também teceu comentários sobre os critérios que se utiliza num caso e no outro. A impressão que eu tenho, do que verifico, até do que sai na mídia, a mídia impressa, especializada no mercado de capitais, tem trabalhado muito essa questão de que muitas vezes a corporação ela não tem ninguém com 50% mais um, mas acaba tendo alguém que se intitula controlador. Então, a minha pergunta, a minha curiosidade antecede a questão de o que você verifica quando há controle e quando não há controle. A minha curiosidade vai assim, quando se considera uma corporação, ninguém que tenha 50% mais um, como é que os senhores da mesa avaliam a questão do controle, que é considerado por alguns como controle minoritário, que parece ter sido esse também o argumento do Jean, né? Quer dizer, o Jean chegou dizendo isso, que não considera 50% mais um como necessariamente controle, ou seja, considera a possibilidade de controle com menos do que isso. Então, a minha pergunta é nesse sentido, como que você, olhando uma corporação que não tenha 50% mais um, o que você avalia para dizer, embora seja uma corporação, esta tem controle na mão de alguém, por isso meu critério é esse, ou aquele, ou esses que você já colocou, mas como é que você chega e diz, não, essa tem controle, tem alguém com 20%, mas ele controla? Essa é a minha curiosidade. Vou dirigir ao João. Acho que isso aqui... Aqui pronto, aqui vai. Deu? Não? Vamos lá. Eu acho que isso também, eu inscrevo essa pergunta dentro do contexto da evolução de mercado de capitais no nosso país, né? E eu volto a insistir, quer dizer, 50 mais 1, para mim não é definição de controle, né? Quer dizer, eu acho que hoje você, na maioria dos países mais assim, onde o mercado de capitais tem talvez mais desenvolvimento, Estados Unidos, Europa, por exemplo, quando você tem um grupo que tem 20, 25% da empresa, já tem um núcleo de controle, né? Quer dizer, um núcleo de influência, vamos chamar isso assim, né? E por que se faz essa matemática? Que se você tem 25%, vamos supor que você queira fazer uma OPA para assumir o controle dessa companhia, você tem que convencer 50%, 51 de 75, ou seja, você tem que convencer, por exemplo, se eu tenho 75 no mercado, eu tenho que chegar a 51, 75, que é uma porcentagem muito grande. E eu com meus 25, muito pouco, eu posso rebater, vamos dizer, essa eventual oferta hostil ou oferta pelo controle da companhia. Então, quer dizer, eu defino assim a questão de controle como o 51%, ele te dá controle absoluto, né, no sentido que você pode definir quando você quer vender, por exemplo, tua companhia ou não vender, e por definição você tem o controle da gestão da empresa, né? Eu acho que a definição de até onde vai esse controle, para mim, é quando você começa a ter altas probabilidades de perder ambos, né? A gestão da empresa, na maioria dos casos, acho que até o próprio Fábio colocou, investidor nenhum tem interesse em chutar a gestão da empresa e assumir a empresa. É um ônus terrível. O que o acionista faz muito antes de chegar nesse extremo é vender a ação. É a maneira mais simples que eu acho que você tem de mostrar que você não concorda com o que está sendo feito na empresa, é vender a ação.
e vai comprar uma outra ação, né? Em vez de ir pelo caminho de, não, deixa eu aqui juntar um certo número de acionistas para a gente chegar a ter uma maioria numa assembleia e, com isso, demitir a gestão da companhia. Eu vou vender minha ação, vou fazer outra coisa na minha vida, né? Então, é por isso que eu acho que quando você pode chegar a níveis muito mais abaixo de 51, né? Provavelmente esses 20, 25, ter claramente a gestão da companhia com isso, ou uma enorme influência na gestão da companhia, e ainda por cima ter, eu diria, um relativo controle sobre o timing que você quer impor na venda ou não desses teus 20%, 25%, né? Porque o que você precisa criar de movimento contra esses 25% é muito difícil você conseguir criar, né? Eu acho que essa talvez é o próximo passo que a gente vai ver aqui no Brasil. Inclusive, já tem, eu acho que você começa a ver já um número cada vez maiores de empresa, onde você via fusões, né, para poder justamente crescer e tal, onde o controle ficou mais difuso, né? Você não tem aquela regra pérea ali dos 50% mais 1%. Então, eu acho que é parte natural da evolução das coisas. Obrigado. Mais alguma pergunta, por favor? Bom, não havendo perguntas e tentando recuperar uma parte do horário, né? Acho que nós fizemos um bom trabalho, presidente, pegamos 30 minutos atrasados, entregamos 5 adiantados, tá certo? Vamos ao coffee break e agradeço a todos aqui a participação do Jean, do Fábio, do Nick e do Carlos. Muito obrigado.